Eia, meus amores, salve família. Passando aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito de um assunto bem importante, né? Principalmente agora nesse pós-carnaval. Quer trazer para vocês, né? Esse conhecimento sobre os íncubos e súcubos. Os íncubos e súcubos, gente, eles são vampiros, tá? Energéticos, eles são estupradores astrais. Como assim, Paloma? Em que categoria de ser obsessor se encaixam os íncubos e súcubos? Se fosse para fazer analogia, eu diria que eles se encaixariam na alegoria dos demônios mesmo, tá? Então a gente sabe que a gente trabalha com entidades negativadas de todos os tipos. A gente sabe que existem vários tipos, vários quadros de obsessão. Uma obsessão simples, uma obsessão complexa, né? Uma obsessão por um ser desencarnado, familiar nosso que faleceu ali e continuou no nosso campo por uma questão de apego, apego à casa, apego familiar, mas que somente em permanecer ali naquela situação, ele já está se alimentando de nosso ectoplasma, de nossa energia vital, e só isso daí, por mais bem intencionado que ele seja, já configura um quadro de obsessão, tá? E aí a gente sabe que esse quadro de obsessão ele pode ser visto e sentido de várias formas, principalmente por médiums ostensivos. E principalmente por médios ostensivos que não sabem que são médios ostensivos ou que não sabem trabalhar a sua mediunidade, que não desenvolvem a sua mediunidade. Então, assim, existem vários quadros de obsessão e vários tipos de entidades, né? Então, obsessão por extraterrestre negativado, por intraterreno negativado, obsessão por mago negro, né? Obsessão por cobradores kármicos, por antepassados, né? E dentro dessa esfera existem os íncubos e os súcubos, que são os vampiros energéticos estupradores astrais. Alguns deles homens, outros mulheres, sexo não é nem homem e mulher, sexo masculino, sexo feminino. E aí esses vampiros, eles costumam se apresentar pra gente, tá? Nessa realidade de tempo e espaço, nessa dimensão que a gente vive, usando mesmo, né? Escolher palavras aqui, porque nem tudo pode ser dito no vídeo, mas usando o nosso corpo físico enquanto a gente dorme, né? Então, assim, quando a gente dorme, o nosso espírito sai do corpo e ele se desdobra. E nesse desdobramento, né? Se a gente dorme sem uma proteção, sem uma devida blindagem no ambiente onde a gente está dormindo, se a gente dorme desavisado, sem fazer as nossas orações, as nossas preces, e se a gente está com o campo muito carregado, principalmente aí, gente, porque nós viemos de um período de carnaval que por mais que você não tenha ido para a folia, por mais que você não tenha ido, né, participar da festa do carnaval em si, mas o inconsciente coletivo, ele tá aí pulsando, vibrando, né? A maioria estava nas festas, a maioria estava conectado a essas festas de alguma forma. Nem que estivesse em casa, mas estivesse com o pensamento lá na festa, né? Então, nós estamos onde o nosso pensamento está. Então, até essas pessoas que estavam em casa, mas com o sentimento por não ter ido para a festa, porque queriam estar na festa, elas também se conectam. E aí esse inconsciente coletivo, ele abraça todos nós. É por isso a importância da gente fazer limpezas energéticas, limpezas espirituais em todo o tempo, né? No decorrer de toda a nossa vida, porque a obsessão são quadros que eles vêm e vão. Então, a gente não pode ficar acostumado a esses tipos de hóspedes indesejados na nossa casa, na nossa vida, no nosso campo. A gente tem que procurar ajuda, procurar tratamento para fazer esse tipo de obsessão por íncube e súcubo. Eu recomendaria o tratamento com apometria mesmo, tá? É o que eu vejo assim de mais eficaz para tratar esse tipo de obsessão, esse tipo de quadro obsessivo. Geralmente, né, as obsessões por íncube e súcubo, elas começam muitas vezes ainda na fase da infância.
Eu conheço casos de pessoas que elas sofreram abusos sexuais na infância e o abusador, né, ele estava cercado de íncubos e súcubos. Então ele vivia num processo obsessivo, né, ele praticou o abuso induzido por esses, né, estupradores astrais e ele havia sido abusado também, porque esses estupradores astrais eles já vieram no campo através desse abuso que ele tinha sofrido quando era criança, né? Então vieram de uma outra pessoa, ficaram no campo dele. Então ele foi abusado criança, carregou toda essa galera com ele a vida toda. E aí ele abusou de uma outra criança, e essa criança acabou ficando com essa bagagem também para ela. E aí o que é que causa muitas vezes? Causa uma desordem no campo sexual, né? Porque o adulto, ele pode se tornar aquele adulto que ele não tem controle sobre a energia sexual dele, sobre a libido dele. Então, ou às vezes descompensa e vai lá para Conchichina, ou às vezes fica super baixa. Ele sofre casos, alguns homens sofrem inclusive casos de impotência sexual, né? Então fica com essa coisa desregulada. Então, se você está sofrendo hoje de qualquer tipo de desequilíbrio dentro da tua sexualidade, é importante olhar para isso. Se você hoje vive cansado, exausto, drenado, sugado, não importa o tanto que você descanse, o tanto que você durma, mas você acorda parecendo que você tomou uma surra ou que um trator passou por cima de você, você tem que olhar para isso, tá? Porque tudo isso são sintomas. Se você tem problemas para dormir, para pegar no sono, nossa, eu sofro de insônia, pode ser também que esteja associado a esse tipo de obsessão, tá? Porque o seu corpo, até por autodefesa, ele vai se proteger de alguma forma, ele vai se proteger tentando se manter acordado, né? Para que quando você desdobre, esses estupradores astrais não te capturem, porque eles atuam, né, nas duas dimensões, eles atuam tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Então, tanto eles pegam o seu corpo e literalmente cometem estupro do seu corpo físico, como eles também capturam o seu espírito, leva para as zonas umbralinas, muitas vezes para as zonas infernais, literalmente, né? E ficam cometendo abuso e todo tipo de violência que você imaginar, física, psicológica, torturas, sabe? Num astral inferior, né? O astral inferior, ele é dividido, gente, pelas zonas umbralinas, e ali tem as dimensões de zonas umbralinas até chegar literalmente no inferno. Então fiquem ligados, tá? É um assunto muito sério. Quem estiver precisando de suporte, me chama no direct, me manda um WhatsApp, que a gente vai conversar sobre isso. E também tá agendando uma diagnose para poder descobrir se realmente é o seu caso.